os Estados Unidos, né? Uma potência global, sem dúvida. Mas como eles chegaram lá? É uma história fascinante e um tanto complexa. Hoje a gente vai mergulhar na corrida imperialista americana, no final do século XIX e comecinho do século XX, e vamos focar em como as ações deles na América Latina se diferenciaram do imperialismo europeu na África e na Ásia. É importante a gente entender o contexto, né? No finalzinho do século XIX, os Estados Unidos, impulsionados pela industrialização, estavam se vendo como uma potência emergente, só que tinha um porém, a doutrina Monroe. A famosa doutrina Monroe, né? Que basicamente pregava a América para os americanos, limitava a participação deles nas disputas imperialistas na África e na Ásia. Então quer dizer que o foco inicial era consolidar a influência deles no próprio continente americano. Exatamente. A expansão para o oeste, por exemplo, com a anexação de territórios mexicanos, Texas, a Califórnia. Já mostrava essa ambição. É verdade. E aí, a relação com Cuba se torna um ponto de virada, né? Totalmente. Mas por que Cuba era tão importante nesse contexto? Cuba era uma colônia espanhola na época. Certo. E palco de grandes investimentos americanos, principalmente na produção de açúcar e tabaco. Entendi. E aí, a explosão do Curaçao do Maine, em Havana, em 1898, acabou servindo de estopim para a Guerra Hispano-Americana. Um evento, aliás, controverso até hoje, né? Com certeza. E quais foram as consequências dessa guerra? Bom, o Tratado de Pérez, assinado em 1898, decretou o fim do domínio espanhol em Cuba, Porto Rico e Filipinas. Nossa. Porto Rico e Filipinas acabaram se tornando domínios americanos. Caramba! Enquanto Cuba, apesar da independência política, teve sua economia, na prática, controlada pelos Estados Unidos. Controlada. E a Emenda Platt? Como ela se encaixa nesse cenário? A Emenda Platt foi adicionada à Constituição cubana em 1901. E basicamente garantia aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente em Cuba para proteger seus interesses. Então quer dizer que era uma forma de garantir a influência americana na ilha. Exatamente. Era como se os Estados Unidos dissessem: Cuba, você é independente, mas sob nossa tutela. Sob tutela. E aí que entra a política do Big Stick. Perfeitamente. Política do Big Stick, o grande porrete. Defendia a intervenção militar para garantir os interesses americanos, né? É uma abordagem bem diferente da doutrina Monroe. É verdade. Que se limitava a afastar a influência europeia. Faz sentido. Então, a partir daí, os Estados Unidos expandem sua influência para além do Caribe. Sim, a gente vê isso na anexação do Havaí, das ilhas de Guam, no Pacífico. Caramba. E o Canal do Panamá se torna um exemplo emblemático dessa nova fase do imperialismo americano. Para o Tamara. Como ele se encaixa nessa história toda. Os Estados Unidos estavam de olho numa rota comercial estratégica, né? Sim. E acabaram intervindo no Panamá. Levando à separação do país da Colômbia em 1903. Nossa. A construção do canal, concluída em 1914, solidificou a presença americana na região. É realmente uma história e tanto. Mas e aí, qual a principal diferença entre o imperialismo americano e o europeu? Enquanto os europeus buscavam um controle territorial direto, os Estados Unidos focavam na dominação econômica e na influência política, usando a força militar de forma mais pontual, digamos assim. Entendi, mas no final das contas, ambos os métodos geraram consequências. Sem dúvida. Instabilidade política, desigualdade social, dependência econômica. É verdade. A América Latina ainda luta contra esses legados do imperialismo. Pelo visto, essa história toda deixou marcas profundas, né? Com certeza. E entender esse passado é fundamental para a gente analisar as relações entre os Estados Unidos e a América Latina nos dias de hoje. Sem dúvida. E para nossos ouvintes fica a reflexão. Como podemos usar esse conhecimento para construir um futuro mais justo e igualitário? Boa pergunta. Fica aí para a gente pensar. E essa dominação econômica, sabe? Ela se dava de formas bem concretas. Empresas como a United Fruit Company, por exemplo, exerciam um poder enorme em países da América Central, controlando plantações de banana, influenciando até decisões políticas. Elas meio que ditavam as regras do jogo, né? Totalmente. Criando uma dependência econômica difícil de romper. Exatamente. E essa influência ia muito além da economia, né? Sem dúvida. A cultura americana também se espalhava através do cinema, da música, do consumo. Uma espécie de americanização, né? Isso. Que ao mesmo tempo gerava admiração, mas também resistência. É uma faca de dois gumes. Atraente e ameaçadora ao mesmo tempo. Será que isso explica um pouco essa relação complexa que a América Latina tem com os Estados Unidos até hoje? Com certeza.
É uma mistura de admiração e ressentimento, de proximidade e desconfiança. As marcas do passado colonial, né? E falando em passado, a gente volta para a questão do Canal do Panamá. Tem gente que argumenta que a intervenção americana foi uma violação da soberania colombiana, né? Um ato imperialista disfarçado. Essa é uma crítica bastante válida. Os Estados Unidos, ao apoiarem a independência do Panamá, estavam agindo em seu próprio interesse. Garantiram o controle de uma rota comercial estratégica. Moldaram o tabuleiro geopolítico ao seu favor. E isso, claro, gerava desconfianças, tensões em outros países da região. Totalmente. A política do Big Stick, embora eficaz para os interesses americanos, criava um clima de instabilidade, de insegurança na América Latina. E essa instabilidade, por sua vez, meio que dificultava o desenvolvimento autônomo da região, né? Perpetuando a dependência em relação aos Estados Unidos. Exatamente, era um ciclo vicioso. A América Latina presa a um sistema que limitava suas possibilidades de crescimento, de autonomia. Mas apesar de todas essas dificuldades, a América Latina também demonstrou resistência a essa influência americana, né? Com certeza. Movimentos sociais, lideranças políticas, intelectuais, artistas, todos se manifestaram contra o imperialismo, buscaram caminhos próprios para a região. E essa luta por autonomia, por identidade, continua até hoje, né? Sim, a América Latina ainda busca se libertar das amarras do passado colonial, né? Construindo um futuro mais justo, independente. E entender essa história complexa, contraditória, é essencial para a gente encontrar soluções para os desafios do presente. E para os nossos ouvintes, fica a pergunta: como a gente pode aprender com o passado para construir um futuro mais justo, igualitário para todos? Essa é a grande questão. E a resposta, como sempre, está em nossas mãos. Olhando para a América Latina hoje, né? É fácil perceber as marcas do passado, né? A gente vê, né? A dependência econômica, instabilidade política, tudo isso ecoa esse período de influência americana, né? Sim, e essa herança colonial, ela não se limita a questões econômicas ou políticas. É verdade? A cultura americana, com seus filmes, músicas, produtos, continua exercendo um forte apelo na região. É como se a América Latina estivesse sempre negociando sua identidade, né? Entre a influência americana e a busca por autonomia. Essa negociação se manifesta de diversas formas. Na arte, na política, no dia a dia das pessoas. E essa influência americana, ela é sempre negativa? Ou será que tem aspectos positivos nesse intercâmbio cultural? É uma pergunta complexa. Sem dúvida, a influência americana trouxe avanços em áreas como tecnologia e educação. Mas é preciso ter um olhar crítico. Questionar o que é imposto e o que é realmente benéfico para a região. Ou seja, a América Latina precisa encontrar um equilíbrio, né? Entre assimilar o que é positivo e rejeitar o que é imposto. Isso. Preservando sua própria identidade. Exatamente. E esse é um desafio constante, né? Para os países latino-americanos. Encontrar um caminho próprio de desenvolvimento que respeite sua história e sua cultura. E pra gente que tá aqui refletindo sobre essa história complexa, qual a lição que fica? A lição é que o passado colonial deixa marcas profundas, né? Sim. Que influenciam o presente e moldam o futuro. É verdade. Cabe nos conhecer essa história, questioná-la e buscar soluções para os desafios, né? Isso aí. Conhecer o passado para construir um futuro mais justo, igualitário, né? Esperamos que essa conversa tenha provocado reflexões importantes, né? Sobre o imperialismo americano, seus legados na América Latina. E é isso. Até a próxima!